dessa mesa, né? Eu fico muito feliz da gente ter conseguido fazer uma mesa completamente feminina para falar de uma autora tão importante, mas queria tocar um pouco naquilo que cada uma das professoras pesquisam, né? A professora Flávia Vale, ela é do corpo editorial do Esquerda Diário, também é fundadora do Movimento Pão e Rosas, aqui, uma das fundadoras do Movimento Pão e Rosas aqui em Minas Gerais, também do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Então, acho que está mais do que justificada a participação dela nessa mesa. Professora Daniela Gradas, coordenadora docente aqui do nosso grupo de pesquisas Trabalho e Resistências, sempre com perspectivas muito críticas sobre o mundo do trabalho, as formas de opressão que marcam todas e todos no mundo do trabalho e as nossas possibilidades de superação disso tudo. E a professora Deise Ferraz, que lá na FACE desenvolve pesquisas sobre economia política e coordena o Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxologia. Então, fico muito feliz com a composição dessa mesa e, sem mais delongas, vou passar a palavra para as professoras para elas falarem um pouco sobre a obra, sobre o contexto atual, comparando com o contexto em que a Rosa Luxemburgo foi assassinada, né, há 100 anos atrás. Então, vamos começar, né? Vou passar primeiro para a professora Flávia, para começar a sua exposição aqui. Oi, boa tarde. Dá para me escutar bem assim? Tá? Ótimo. Então, estamos aqui nesse primeiro lançamento que a gente vai fazer em Minas Gerais da biografia, né, do Paul Froelich da Rosa, Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação. Esse é um dos lançamentos que a gente está fazendo também das edições Iskra, junto com a Boitempo. Tivemos outros lançamentos no estado de São Paulo, também no debate hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Com a presença inclusive da Diana Assunção, que é quem escreve também o prólogo do livro. E é uma felicidade bastante grande, na verdade, estar aqui nesse evento e poder levar à frente essa tarefa de contar um pouco mais da vida, da obra da Rosa Luxemburgo. E também é um momento especial também de compartilhar essa mesa, tanto com a Deise, com a Daniela, com a Bárbara, que também fez parte de toda, com um grupo de pesquisas aqui de vocês, que fez parte de toda a organização do evento. A ideia surgiu numa situação um pouco inesperada, mas mostra também os espaços novos que se abrem quando aparece com força uma biografia como essa, que a gente pode falar de uma grande mulher dirigente socialista revolucionária, né? Então a Deise também é companheira de várias lutas na UFMG. A Daniela, toda a produção, vocês aqui do Direito vão conhecer melhor do que eu, a produção acadêmica dela. Agora, talvez o que vocês não saibam é que, recente até estava conversando com um camarada nosso, Marcelo Pablito, que ele é auxiliar de cozinha do bandejão da USP, e a Daniela, junto com o advogado Luiz Carlos Moro, eles foram responsáveis de fazer a defesa do Pablito, que estava sendo perseguido junto a outros trabalhadores da USP por defenderem as cotas na universidade, e a Daniela, junto com o Moro, eles transformaram o que era uma perseguição aos trabalhadores da USP numa acusação à universidade por seu racismo institucional, né? Então, porque a USP é assim, a USP como uma universidade elitista e racista, ela não consegue conceber que um auxiliar de cozinha, um trabalhador negro, pode ser um militante de esquerda, um defensor de todas as causas da população negra do nosso país. Então, assim, é muito entusiasmante poder falar da Rosa compartilhando dessa perspectiva, né, que é também desde onde a gente fala da Rosa Luxemburgo. Então, a vida da Rosa, ela é, antes de mais nada, uma grande fonte de inspiração para todos os que identificam o retrocesso que significa o governo Bolsonaro no Brasil, que é um governo que se lança contra os direitos
direitos da população negra, LGBT, das mulheres, dos trabalhadores. E nesse momento a gente está também há 100 anos do assassinato da Rosa Luxemburgo, e poder nos inspirar em toda a sua vida, em toda a sua obra, é muito importante para a gente ver as vias que temos para poder nos enfrentar com um governo que chegou ao poder por via de um golpe institucional, orquestrado pelo judiciário, que teve como peça-chave a Lava Jato e que conta crescentemente com o protagonismo dos militares no governo. Para todos nós que nos propomos a enfrentar esse governo, tanto do Bolsonaro quanto do Zema, aqui em Minas Gerais, conhecer a vida e a obra da Rosa Luxemburgo é uma necessidade. Já no prólogo do livro, a gente é instigado a imaginar o que não pode acontecer se as ideias da Rosa elas chegarem com força em milhões de mulheres que se levantam hoje contra o patriarcado em todo o mundo. Que potência não seria também essas ideias chegarem para as meninas que em 2015 e 2016 foram a linha de frente das ocupações das escolas e das universidades, como teve aqui também em Minas Gerais. Sabendo que a Rosa, ela se aproximou do movimento revolucionário clandestino na Polônia, quando ela ainda era secundarista, e a partir daí que ela passou a exalar todos os seus ideais comunistas por onde ela passava. A Rosa, ela enfrentou prisões, o exílio, ela foi cofundadora de 3 partidos, ela atuou em 2 revoluções, ela era uma amante do perigo, segundo as palavras do Paul Froelich aqui na biografia, e uma inspiração para responder aos momentos difíceis que a luta de classes nos coloca. Ela era destemida, e a tentativa dos capitalistas de sufocar a sua causa era sempre um combustível a mais para toda a sua luta revolucionária. A Rosa, ela foi uma teórica marxista de grande envergadura. Ela se propôs a dialogar com obras clássicas como O Capital, de Karl Marx. Ela foi tida também como a mais genial discípula do Marx, como dizia o Mehring. Em pouco tempo, ela se transformou em uma das principais dirigentes do Partido Social Democrata Alemão. Esse partido era um partido imenso, um grande partido operário, com enorme tradição na classe operária, com centenas de sindicatos, tinha a maioria de parlamentares, era nada menos do que o partido que foi fundado por Engels. E mesmo assim, a Rosa percebeu que, com a estratégia reformista que crescentemente ia ganhando espaço dentro do partido, o partido poderia se transformar num freio para a luta de massas. A Rosa, ela sempre esteve ao lado da revolução, campo desde onde ela vai fazer todos os seus embates contra o reformismo, contra as burocracias sindicais e políticas dos partidos, e depois contra o nacionalismo, que vai ser levado à frente de maneira escandalosa por seu próprio partido. A Rosa, ela foi uma espada contra a burocracia sindical e política que ossificou o seu partido até esse passar definitivamente para o lado do imperialismo, uma votação dos créditos de guerra em 1914, que foi o início também da Primeira Guerra Mundial. A Rosa, então, ela mostra a todo momento o seu intenso internacionalismo. Com a traição da social-democracia e a contragolpe, então, a Rosa, junto com o Karl Liebknecht, que vai ser, a partir de então, o seu principal companheiro de todas as lutas até o final trágico de suas vidas, eles vão formar a contragolpe, um novo partido, com a esperança de poder erguer uma ferramenta política para a classe trabalhadora alemã. A partir dessa biografia do Paul Froelich, que a gente lança hoje aqui no Direito, que também eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente a vida e a obra da Rosa Luxemburgo. E é extremamente inspirador esse novo conhecimento, ainda mais nesse momento, quando a gente vive tragédias capitalistas, como a gente viu recentemente aqui no nosso estado, com a tragédia de Brumadinho, e que em Minas Gerais a gente vive o drama da mineração, com a possibilidade iminente de rompimentos de barragens a todo momento, que leva a gente a viver com a possibilidade de ter cidades encobertas por lama, centenas a mais de pessoas que podem perder as suas vidas devido à pura ganância capitalista.
As ideias da Rosa, elas são uma força perante regimes e governos que mantêm na impunidade o assassinato brutal da Marielle Franco e que não responde até agora a pergunta que está entalada na nossa garganta, que é: quem mandou matar a Marielle Franco? As ideias da Rosa, por tudo isso, elas podem ser ainda mais potentes. Quando o socialismo, hoje, ele ganha a simpatia de uma parcela importante da juventude nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil também, ainda que de maneira distorcida. E que a luta de classes que hoje encobre uma potência como a França, com os coletes amarelos, e que irradia também a partir da Argélia, são ventos que podem trazer, melhores momentos para a gente aqui na América Latina poder nos enfrentar com os governos de extrema-direita, aqui na nossa região. A Rosa, ela é genial, porque ela capta, junto com outros grandes dirigentes revolucionários do seu tempo, como Lenin e Trotsky, a essência da mudança, a essência da sua época, que é a mudança do capitalismo de livre concorrência para o imperialismo. Ela consegue captar quais consequências isso traz para a luta de classes e para a luta da classe trabalhadora. E traz um debate absolutamente necessário para a época imperialista, que é o debate ao redor de estratégia para a tomada do poder. A Rosa, ela tem intensos debates com os dirigentes revolucionários da sua época, como Lenin e Trotsky, eles convergem, confluem em diversos pontos, mas sem nunca perder de vista o combate pela perspectiva socialista, revolucionária e com a centralidade da luta de classes, enfrentando-se com todos os reformistas e conciliadores de seu tempo. Com a entrada em movimento do movimento de massas, surge então a oportunidade histórica da classe operária de tomar o poder, levando consigo todas as demandas de todos os povos oprimidos pelo capitalismo. Isso como uma consequência da localização estratégica da classe trabalhadora na época imperialista, e as ideias da Rosa elas surgem, portanto, junto ao movimento de massas, com uma teoria que ela é ligada umbilicalmente com a luta dos escravos insurretos contra a escravidão capitalista. Por isso que quando a gente fala de Rosa, a gente não fala de nada de dogmatismo, porque ela expressa o pulso da luta das massas do nosso tempo. Vamos entrar agora em algumas das principais batalhas que a Rosa faz dentro do Partido Social Democrata Alemão. A sua primeira grande batalha é com Eduard Bernstein, que é condensada no livro Reforma ou Revolução, em que ela combate a ideia falsa que o Bernstein vai passar a defender, uma ideia revisionista, que coloca a possibilidade do desenvolvimento do capitalismo superando todas as suas contradições fundamentais, como se fosse possível um desenvolvimento harmônico do capitalismo. E para Bernstein, a partir do momento que ele parte desse pressuposto equivocado, ele tira também uma conclusão que ele tira do seu objetivo, do seu fim político, a possibilidade da revolução e da tomada do poder pela classe operária. Ele coloca então como não faz, ele na sua teoria leva a não ter sentido a tomada do poder pela classe operária e não por menos vai ser um combate profundo que a Rosa vai fazer com ele. Depois, outro grande embate que a Rosa faz será com Kautsky, que naquele momento era o principal dirigente da social-democracia, o principal expoente do marxismo da sua época, e o debate com Kautsky é diferente do que se dava com Bernstein, porque com Bernstein a diferença está em relação aos fins. O Bernstein nega o socialismo e a possibilidade da tomada do poder, o Kautsky não. Porém, aonde que estava o debate? O debate era exatamente na questão de estratégia, ou seja, como chegar no fim que é o socialismo. Era, portanto, um debate de como levar adiante os objetivos pelo qual se luta. A polêmica, então, era essencialmente como ligar os combates isolados, ou seja, a luta parlamentar, as greves, a atividade sindical. Para os nossos tempos, a gente poderia dizer também as atividades do movimento de mulheres, as atividades do movimento negro, como ligar todos esses combates isolados, articulando eles com uma estratégia para vencer, com o objetivo final da tomada do poder pelo proletariado. E nesse debate, o Kautsky, ele desenvolve suas diferenças no campo da estratégia. Ele coloca duas possibilidades de
estratégia, que é a estratégia de desgaste e a estratégia de aniquilamento. O Kautsky defende a estratégia de desgaste, sem negar, entretanto, a necessidade de tomar o poder, mas para um combate decisivo no futuro, que ele não diz exatamente quando. A Rosa aponta então para o Kautsky que propõe assim nada mais do que parlamentarismo e que tirava, portanto, o centro de gravidade do partido da onde ele devia estar, que era na luta de classes. Foi então se formando uma ala esquerda no partido, com a atuação da Rosa e do Karl Liebknecht, que foi o único parlamentar em 1914 que votou contrário aos créditos de guerra na Alemanha. Enquanto Kautsky, a Rosa ela vai fazer um trocadilho com uma citação do Marx no Manifesto Comunista, ela faz, enquanto isso, Kautsky estava escrevendo outras coisas, como proletários de todos os países, unam-se na paz e cortem as suas gargantas um dos outros na guerra, mostrando a verdadeira bancarrota nacionalista da social-democracia já naquele momento. A Segunda Internacional tinha se convertido, então, segundo as palavras da Rosa, num cadáver fétido, ao apoiar os créditos de guerra. Então a Rosa, junto com uma grande dirigente socialista e revolucionária e uma amiga pessoal de toda a sua vida, que foi a Clara Zetkin, elas passam a articular uma conferência internacional de mulheres no ano de 1915, e depois também vai ter a conferência de Zimmerwald, que vai ser o primeiro momento de articulação das forças revolucionárias internacionais com o objetivo de criar uma oposição revolucionária contra a política da guerra das grandes potências. A biografia de Froelich ajuda a mostrar como a Rosa ela foi pioneira entre todos os dirigentes revolucionários da sua época no combate à burocratização do partido e dos sindicatos e a necessidade de que a Segunda Internacional tinha que mudar de estratégia. Porém, a Rosa ela percebeu apenas em 1918, quando a Revolução Alemã já estava em marcha, a falta que fez existir na Alemanha um partido como o do Lenin, que na Rússia permitiu à classe operária levar à frente a insurreição para a tomada do poder. Na Alemanha, então, em 1919, eu não sei se todo mundo tem claro, na Alemanha naquele momento era um imperador, né? A derrubada do imperador pelo movimento de massas faz cair no colo da social-democracia o poder. Disso, até a Revolução e o assassinato da Rosa pela social-democracia decorrem apenas 3 meses, para a gente ver a intensidade do processo da luta de classes. Se a classe operária alemã tivesse naquele momento um partido revolucionário como o Partido Bolchevique na Rússia, a história da humanidade poderia ser diferente da que a gente está vivendo hoje. Entre os grandes dirigentes revolucionários da sua época, Lenin reivindica o legado da Rosa em toda a sua luta contra o reformismo e contra as burocracias sindicais e políticas, e diz que a Rosa é uma águia da revolução. O Trotsky também reivindica o legado da Rosa, e contra todas as interpretações parciais que dizem que a Rosa seria espontaneísta, oposta ao bolchevismo, o Trotsky vai mostrar que não, e coloca como parte do signo de fundação da Quarta Internacional, que vai ser uma internacional erguida contra toda a burocracia stalinista, que já cumpriu um papel contra-revolucionário. Ele vai dizer que a Quarta Internacional se funda sob os signos dos 3 L's, que é o signo da Rosa Luxemburgo, do Karl Liebknecht e do Lenin. Leiam a biografia da Rosa. O último capítulo é extremamente emocionante e extremamente angustiante. Emocionante porque a gente consegue ver a Rosa atuando ao calor da luta de classes, apesar de toda a perseguição, o cansaço, dos problemas de saúde, a intensidade da ação da classe operária alemã naquele momento. E é angustiante de ver como o reformismo consegue esmagar o processo revolucionário naquele momento. Depois disso, em 21 e 1923, a classe operária alemã vai fazer novos levantes, novos enfrentamentos revolucionários, e a história do século XX ela é preenchida desses momentos. Durante todo o século XX, a gente tira uma lição desses debates da Rosa, que é a batalha por uma estratégia para vencer, e que é imprescindível na nossa época, a gente levar à frente uma estratégia para vencer, que passa pelo confronto, pelos embates necessários com todas as perspectivas reformistas, nacionalistas, com todos os embates das burocracias encasteladas nos sindicatos e nos partidos.
Essas são ideias potentes para a gente pensar a realidade hoje. Se a gente tem de um lado Trump e Bolsonaro, de outro lado a gente pode apostar numa saída pela esquerda, radical, do ponto de vista do movimento das massas. E preparar fortes enfrentamentos contra o governo do Bolsonaro, que é um governo que é fruto do golpe institucional, para aplicar ataques econômicos e antidemocráticos ainda mais profundos do que vinham sendo aplicados pelo governo Temer, e que para isso eles ainda precisam conseguir derrotar a classe trabalhadora, a juventude e o movimento de mulheres na luta de classes. A gente pode se preparar melhor no Brasil e em todo o mundo para um enfrentamento desse tipo. A vida e a obra de Rosa, elas chamam a atenção pelo fato de que as massas em ação e não a burocracia são as que podem apontar uma estratégia para a gente vencer. Por outro lado, nos ajuda a ver também que o combate às ideias reformistas é vital e que a gente pode batalhar por uma alternativa revolucionária, que significa no Brasil também a gente lutar por uma alternativa que supere o PT pela esquerda. Um partido que, ao governar pelos capitalistas, abriu espaço para o agronegócio, abriu espaço para as igrejas evangélicas, abriu espaço para os lucros exorbitantes da Vale e abriu espaço para a criminalização e para a morte das mulheres devido ao aborto clandestino. Uma conclusão política atual da luta da Rosa é a batalha para recuperar os sindicatos para a luta dos trabalhadores e de todos os povos oprimidos. Por isso que também é necessário a gente fazer uma exigência às grandes centrais, como a CUT e a CTB, que elas levem à frente uma luta contra o governo de Bolsonaro, rompendo a trégua na qual estão hoje, e que convoquem um verdadeiro plano de lutas para a gente poder fazer ao menos uma grande paralisação nacional contra esse governo, unificando a classe trabalhadora e todos os povos oprimidos contra os ataques econômicos e antidemocráticos que esse governo quer fazer no nosso país. Para a gente conseguir imaginar o que isso significa, em Minas Gerais, a CUT e a CTB dirigem nada mais nada menos que os sindicatos de petroleiros, professores, bancários, carteiros, metroviários, eletricitários. Imaginem toda essa força da classe trabalhadora, que é crescentemente feminina e negra, ela parando tudo e se movendo junto às mulheres e à juventude e ao povo negro. Mas o contrário de fazer tudo isso, esse imenso aparato separa as lutas econômicas em relação aos direitos democráticos e é usado como parte de uma política de oposição parlamentar do PT, que o pessoal por hora vem seguindo, que visa no máximo desgastar Bolsonaro para voltar a serem eles a administrar a miséria capitalista como a gente vê até então. Eu dizia no começo que a juventude começa a ter mais interesse pelas ideias socialistas, porém de maneira distorcida. Distorcida porque a ideia socialista ela vem junto com dirigentes políticos como Bernie Sanders nos Estados Unidos e como Ocasio-Cortez, que eles defendem, por exemplo, a ajuda humanitária imperialista na Venezuela, que significa nada menos que um invólucro democrático do golpe imperialista nesse país, que visa amagar ainda mais profundamente os nossos irmãos venezuelanos, mais do que eles já vinham sendo com o governo autoritário de Maduro. A gente é absolutamente contrário à intervenção imperialista na Venezuela e não prestamos por isso também não prestamos nenhum apoio político ao Maduro. Estudar a Rosa ajuda a gente a ter essa visão do que traz dirigentes como Bernie Sanders, por exemplo. E no Brasil? Se a gente for pensar no Brasil, inclusive em relação aos referenciais de esquerda dos partidos hoje como o PSOL, o que vocês acham? O PSOL tem o centro no parlamento ou o PSOL caminha para ter o centro na luta de classes? Seria uma pergunta que a Rosa nos faria. Nossa geração, ela viverá alguns desses grandes embates que a Rosa viveu. E a Rosa e os clássicos do seu tempo mostram onde está a energia e a estratégia para vencer. Eu espero que esse livro, essa biografia e o debate que a gente vai fazer aqui hoje seja uma fonte de inspiração para todo mundo que está aqui, para todos os estudantes da Faculdade de Direito, que são parte da linha de frente contra o golpe institucional, contra o autoritarismo do judiciário, contra o autoritarismo da Lava Jato, que é uma peça imperialista no nosso país, e seja uma inspiração também para todas as meninas e mulheres que se levantam contra o patriarcado.
Porque a vida de Rosa é inspiração, antes de mais nada, das ideias revolucionárias e comunistas. A luta socialista que a Rosa dedicou à sua vida é a única que pode ter perspectiva, porque por fora disso, todo o resto vai ser apenas barbárie. Obrigada. Passar a palavra agora para a professora Deise Ferraz. Boa noite a todos e a todas. Primeiro gostaria já de agradecer pelo convite, né? Agradecer por poder ter a oportunidade de estar aqui, ouvir essa magnífica aula que a Flávia acabou de nos dar. Fantástico, assim, como você conseguiu fazer de forma sucinta, apresentar a vida da Rosa e nos trazer tantas provocações ainda. Então, acho que aí o debate vai ser bastante frutífero. E agradeço também a Bárbara pelo convite, a Daniela, pela oportunidade de estar aqui novamente. Algumas coisas, assim, acho que como eu disse, você trouxe de forma. Você conseguiu sintetizar maravilhosamente na sua fala, então eu não vou remeter muitas coisas dos processos de vida da Rosa, mas algumas provocações, até já dialogando um pouco com o que você trouxe, algumas provocações que a Rosa nos deixa e nos faz pensar. Quando a Flávia e a Bárbara conversaram comigo, eu até mencionei para elas que assim, eu não sou nenhuma especialista em Rosa, né? E aí eu perguntei, nossa, o que eu poderia contribuir? E a ideia seria, aí elas, não, vamos conversar sobre esse momento atual, vamos conversar sobre os desafios que nós temos pela frente, né? E que não são poucos. Então, pensando nisso, que eu gostaria aqui de convidá-los a gente pensar justamente nessas provocações que a Rosa traz e nós e a resistência. Como é que nós resistimos agora no século XXI. Né? E é interessante olhar para o início do século XX e pensar no século XXI, 100 anos depois, o quanto provocações que a Rosa fazia são provocações que hoje elas passam como que sendo cerceadas. Muitas vezes, quando queremos discuti-las, somos acusados de estarmos rachando, não construindo unidade ou coisas parecidas. E não é à toa, porque assumir as provocações que a Rosa já colocava ainda no início do século XX, já no século XXI, é trazer para o centro da discussão a classe trabalhadora e a necessidade mais urgente de uma revolução. E isso hoje é cerceado em nome, né? E aí eu já vou fazer essa provocação e depois começo a minha fala, né? Fiquei inspirada aqui. Em nome de uma pergunta que eu acho que a Rosa faria para nós. Eu acho que ela nos perguntaria o que a Rosa falaria sobre a democracia burguesa enquanto um valor universal, que é o que está sendo nos ensinado. Hoje, qualquer tipo de discussão que tensione uma problemática para além dos direitos democráticos burgueses são perigosos. E são perigosos não somente para a direita, mas também para quem está conduzindo e dirigindo a luta que se coloca contra essa extrema-direita. Nesse movimento que a gente precisa ir fazendo eco um pouquinho aqui na voz, em pensar como nos organizarmos para resistir, para que a resistência parlamentar seja determinada pela luta social e não o contrário. Bom, feita essa minha primeira provocação, minha primeira reflexão, que vou voltar a ela depois, eu gostaria de poder entender, de fazer um pouco de digressão para entender para colocar algumas bases de diálogo para entender esse início do século XXI. A Rosa tem uma passagem no livro que traz partes de textos dela
e ela vai apresentar, fazendo uma análise da conjuntura, outro elemento que falta bastante nas nossas nas nossas atividades, mas aí depois eu faço também essa fala, fechando parênteses, mas a Rosa, fazendo uma análise de conjuntura, ela diz assim, faltou à classe trabalhadora a sua segunda energia. Ela compreendeu a história, mas faltou a ela a energia de compreender que é ela que faz a história. E eu acho que esse é um movimento importante que nós precisamos. A gente precisa compreender, né, que estamos num movimento de expansão do capital em patamares distintos do início do século XX. Nós temos aí, com a inauguração da crise da década de 70, uma nova forma de base tecnológica, né, que permite uma expansão estratosférica, né, da produção e realização do valor, aonde nós temos uma composição do processo de expansão do capital sustentado em centros de altas tecnologias, onde tem uma alta taxa de exploração de mais valor, onde nós podemos concentrar um número muito pequeno de trabalho vivo, produzindo muito mais valor, sendo muito explorado, mas coadunado com uma massa enorme de trabalhadores, né, que produzem mais valor absoluto extremo. E aí a gente tem exemplos proporcionados tanto pelo setor tecnológico, aonde nós temos partes do processo de trabalho hoje sendo executado por trabalhadores que nada recebem, e muitas vezes a gente olha isso, inclusive, não como trabalho, não como produtor de valor, mas como atividades que estão sendo desenvolvidas em forma de entretenimento ou formas de agilidade da nossa vida. Nós temos aí o setor financeiro, que é uma parte central hoje do capital, embora não seja preponderante, né? Acho que é importante frisar isso. Não há uma produção de valor no setor financeiro, mas hoje ele é um efeito central, e por isso que a gente fala do capital financiarizado, e por isso que estão atrás das nossas previdências, né? Por isso que estão atrás da previdência no Brasil, porque em mais de 30 países onde ele já estava capitalizado, ele está sendo reestatizado, porque não é possível manter dentro do capitalismo uma solidariedade entre os trabalhadores, porque o sistema previdenciário é isso, uma solidariedade colocada entre nós, né? Oi? As nossas funcionárias, vamos saudar elas então. Claro. São mulheres funcionárias, a Cláudia e Beni são funcionárias do IEP e são exemplo da classe trabalhadora, da nossa classe trabalhadora, que veio nos prestigiar. Obrigada, desculpa, Beni. Eu falei que as meninas e tal. Sejam bem-vindos. Então é importante entender essa expansão do capital se dando em todas as pontas da classe. Seja na parte mais especializada do trabalho, né, que muitos aí vão chamar de classe média, né, inclusive para criar a falsa aparência de que existem grupos privilegiados da classe trabalhadora em contraponto a outros grupos, né, que não são privilegiados, e aí os privilegiados têm que pagar a conta, novamente querendo jogar tudo para cima da classe trabalhadora, né. Então, é importante a gente entender como o capital, para se expandir, precisa explorar tanto esse setor que é mais especializado e explorar ainda mais os setores menos especializados da classe trabalhadora. E são aqueles setores que a gente está aqui, que não é à toa, né? Não é à toa, que se organiza, né? O movimento negro, as mulheres. Somos, então, que carregamos também, junto com o nosso tempo de trabalho para o capital, o nosso tempo de trabalho em casa, acomodando 2, 3, 4 jornadas de trabalho. Nesse movimento, então, que vem pós-70, onde essas novas tecnologias que se colocam a serviço da exploração da classe trabalhadora, elas podem possibilitar que todas as amarras do capital ao Estado sejam
quebradas. E é esse o cenário em que é possível se fazer política parlamentar, executiva, legislativa, que seja, judiciária, a despeito do que nós estamos fazendo na base. E é em função disso também que nós temos a possibilidade, né, colocada de que a luta por esse espaço de poder, usando suas palavras, né, possam estar apartadas do que são as necessidades reais da classe trabalhadora. Esses mecanismos, quando nós temos as organizações tradicionais de organização da classe e as não tão tradicionais da classe, estão sendo mobilizadas, né, por o que então a gente começou pelo que então a Rosa nos provoca. Qual é o limite da luta contra um sistema que se faz mundial, um sistema que só se mantém em pé sob uma alta exploração, e até só para trazer mais um exemplo, a questão de como hoje é possível nós falarmos de trabalho livre, coexistindo em pleno equilíbrio com um trabalho análogo à escravidão e operacionalizado pelo próprio Estado. Quem aqui estuda, que eu sei que no direito tem estudos sobre o sistema prisional, sabe como funciona a produção de mais valor dentro do sistema prisional. Então, é o próprio Estado instituindo a escravidão dentro de um sistema pautado no trabalho livre. É nesses termos que nós, classes trabalhadoras, não podemos mais estarmos iludidos pela possibilidade de reformas vindas principalmente de uma gestão do Estado pautada pela conciliação. Por isso que antes eu comentei da necessidade de que em qualquer espaço ou qualquer tomada de direito que queira ser feita, ou que já está sendo feita, que já está em curso, o parlamento tem que obedecer, e aí fala obedecer mesmo, no sentido que tem que ser determinado pelo que nós fazemos em movimento. As nossas lutas precisam estar iluminadas, né, pelas frases que a Rosa traz, que é: a nossa direção tem que ser uma direção revolucionária e não reformista. Qualquer proposta que se segure, e aí um exemplo bem prático que vem acontecendo há pouco tempo, um extrato da classe trabalhadora apoiado, extrato geral da classe trabalhadora, a gente pode discutir amplamente sobre isso, mas apoiado, claro, por grandes associações capitalistas, vão às ruas para pedir a retirada de uma presidente, com o discurso da necessidade de fim da corrupção. E o grande lema era: primeiro tira um, depois tira os outros. Hoje, a gente está, uma parte da esquerda vem pautando isso. Como bandeiras que servem a dois lados, podem levar a classe trabalhadora a um fim que seja um fim benéfico para ela. Essa é uma primeira questão que a gente pode se fazer. Como foram os dois elementos centrais colocados nesses últimos tempos no Brasil, se apresentam para nós como abstrações que a gente não consegue dar concretude. E aí a gente volta para os elementos da corrupção, que são necessários ao movimento capital. A corrupção não é algo fora desse movimento. A única forma de acabarmos com a corrupção é acabarmos com o modo de organização pautado nas trocas econômicas que privilegiam a exploração. E o outro elemento é o que a Rosa então vai fazer da crítica da social-democracia, né? A questão da democracia burguesa como um valor universal. Que tipo de democracia nós estamos defendendo?
Que tipo de liberdade democrática nós estamos querendo? E aí eu pergunto um pouco mais. Nós vivemos a democracia da classe trabalhadora em algum momento nesse país? Ou em algum outro? Para quem conhece a realidade, para quem está na realidade dos jovens, das jovens que crescem, se desenvolvem, estudam sobre a violência do próprio Estado, para voltar à população carcerária. A população carcerária é formada por jovens, homens e negros. Cerca de 40% da população carcerária nunca foi a julgamento. Eles estão presos, nunca tiveram, eles não são julgados nem em primeira, quiçá em segunda instância. Essa é a democracia que nós vivíamos e agora queremos de volta? Qual bandeira que está nos movendo quando a gente sai para a rua chamar determinadas liberdades democráticas? E a mulher? A gente vem lutando há quantos anos para termos direito a decidir sobre os nossos corpos? Pelo menos nos últimos 20 anos, essa foi uma das principais bandeiras dos movimentos feministas. Muito pouco avançamos, mesmo mostrando por A mais B que mulheres morrem dia a dia, e não são poucas, para poder ter o direito de escolher o que fazer com seus corpos. É essa democracia para a qual a gente quer seguir lutando? A Rosa coloca essas perguntas, não nesses termos, né? Mas ela coloca essas perguntas já no início do século XX. O quanto vamos precisar retroceder nos direitos que nós conquistamos, ainda dentro do capital, ainda dentro do capitalismo, para a gente refletir sobre a necessidade de superar as bandeiras limitantes do nosso movimento. E aí fica também o meu apelo. O apelo da nossa luta cotidiana dentro dos nossos próprios movimentos, para que nós mesmos possamos refletir a respeito do que já está. Muita coisa já está dita. E já teve experiência histórica, não que a história se repita, né? Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que alguns erros, né, já foram cometidos. E nós podemos analisá-los. Nós podemos fazer isso que a Rosa já colocou lá, compreender a história. Mas nos falta o segundo movimento. Ainda está nos faltando o segundo movimento. De fazer um movimento de entender que nós podemos fazer a história. Então não podemos nos contentar com análises de conjuntura que dizem que a classe não está preparada. Nós somos a classe. Nós nos preparamos. Como é que a gente pode dizer a classe ainda não está preparada para uma grande greve? A classe ainda não está preparada para fazermos uma grande paralisação e barrarmos essa retirada de direitos. Que classe é essa que não está preparada? Nós aqui não estamos dispostos a fazer uma grande mobilização? Nós não estamos dispostos a trabalhar para ela, para que ela ocorra? Por que colocar a priori que nós não estamos prontos? Por que a nossa análise de conjuntura tem que ser pautada a priori pelo pior cenário? Porque o pior cenário para a classe trabalhadora é compreender que a gente não está pronto para fazer a história. A gente pode tentar fazer a história e descobrirmos que ainda não acumulamos força suficiente, mas nesse movimento
de tentativa já é força acumulada. O contrário é uma barragem. O contrário é cercear, antes de nascer, a grande força que pode ser a força da mobilização social. A provocação que a Rosa permite é que e obrigada pela tradução do texto, eu acho que é magnífico como você colocou, o último capítulo é emocionante, não vamos falar muito sobre ele para que as pessoas possam ler, mas sem spoiler. O que se coloca aqui, e aí para finalizar, eu gostaria de fazer uma pequena, pedir permissão de fazer uma pequena leitura de uma fala da Clara sobre Rosa, que eu acho que é algo que pode nos iluminar, nos trazer algumas reflexões sobre a necessidade de permanecermos em luta, mas colocarmos o nosso horizonte um pouco além do horizonte imediato. Porque eu tenho certeza de que se nós começarmos a discutir, debater, nós vamos perceber que a nossa saída não tem como ela ser compartilhada com uma resposta do tipo: primeiro a gente tira um, depois a gente tira o outro. Porque não é o personalismo que nos coloca no lugar onde nós estamos. O que nós precisamos derrubar é essa forma de organização social que ainda necessita, mas por muito pouco tempo, dessa forma de Estado. Porque diferente, e aí essa é uma diferença, por isso que eu quis trazer um pouquinho da reflexão de como o capital vem avançando pós-década de 70, porque diferente do início do século XX, o avanço do capital, ele não necessita mais dessa forma de Estado que nós temos. Que tradicionalmente, pela qual muitos partidos dirigiram suas lutas no século XX. E, infelizmente, muitos ainda acreditam que é possível seguir lutando no início do século XXI. A expansão do capital já está prescindindo dessa forma tradicional do Estado burguês. Já está se reinventando, o Estado já está se reinventando. E nós precisamos dar conta dessa reinvenção, para poder lutar com um inimigo como ele se apresenta. E ele não se apresenta somente enquanto poder estatal. E a Rosa já colocava isso. E aí, acho que a pequena homenagem que a Clara faz à Rosa pode trazer um pouquinho de alento, né, para a luta. A ideia socialista foi para a Rosa uma poderosa paixão da mente e do coração, que dominava tudo. Uma paixão que se consumia e se materializava criativamente. Preparar a revolução que abriu o caminho para o socialismo foi a missão e a grande ambição da vida dessa mulher rara. E aí, de que socialismo ela fala? Quando a gente vai olhar o que é socialismo para Rosa, ela vai colocar o seguinte: socialismo é a soberania popular exercida de forma amplamente democrática. E é por isso que ela rechaça a democracia burguesa. E é por isso que eu quis muito tocar nessa bandeira que é nos colocada de forma tão abstrata quanto um valor universal e que tem cerceado as nossas possibilidades de levar em frente outras bandeiras que são necessárias para a organização e a resistência da classe trabalhadora. Obrigada. O debate vai ser bem, né? Estamos aqui.
O debate vai ser bem produtivo, acredito. Passo a palavra para a professora Daniela agora, para a sua exposição. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao coletivo Põe Rosas a oportunidade de a gente fazer esse lançamento de livro aqui na Faculdade de Direito. A professora Flávia, que imediatamente, com uma maluquice, né, forjada aqui na padaria da esquerda, fornada, mas eu acho que isso também traduz um pouco o espírito da Rosa, do Luxemburgo, no sentido de que as táticas, as estratégias, né, elas são multiformes. E às vezes elas são forjadas exatamente num canto, numa esquina, num momento, e as ações políticas nem sempre se dão do ponto de vista permanente como uma greve política, mas como exatamente pequenas lutas multiformes em que a gente vai semeando cotidianamente o pensamento revolucionário. Bom, então, em primeiro lugar, e a professora Deise, a professora Flávia, por ter comprado a ideia maluca de uma padaria, enfim, como tudo que nosso grupo acha fazer sempre meio, né, com esse lançamento entre pensamento e ação, né? Então, peço desculpa, mas nós somos um pouco também moldados de modo poético, também pelo improviso, vamos dizer assim, né? Então, agradeço ter comprado a ideia de lançar esse livro aqui. A professora Deise pela colaboração permanente com o nosso programa. E a Bárbara e o Daniel, Rodrigo, o Jim, toda a equipe que tornam todas as maluquices possíveis aqui na faculdade. Bom, a maluquice é um ato em si, né? Mas a biografia é algo muito sério, algo, inclusive, que nós recomendamos as leituras para melhor compreensão dessa importante referência para estudos marxistas, né? E que tem um perfil tão raro. Né? Em primeiro lugar, uma mulher. Uma mulher que tinha uma participação em vida acadêmica. E nós que estamos aqui militando contra a misoginia, né, estrutural, até hoje estamos lutando contra isso, a gente bem sabe que ela já foi uma mulher de rupturas de barreiras ao seu tempo. Além disso, né, a seriedade do tempo em que se discute, em que ela vai problematizar e trazer, na verdade, todos os apoios de sua obra. Nós temos que lembrar que é um momento extremamente contraditório dentro da própria classe trabalhadora. Tem livros, eu não gosto muito daqueles livros que falam assim, Marx hoje, porque eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de trazer, às vezes, certos elementos de determinação histórica daquele momento para os dias de hoje. Não estou falando que essas contraposições que vocês fizeram, eu acho que foram absolutamente necessárias. Mas eu estou me lembrando de uma obra do John Austin, que ele fala Marx hoje, que ele vai tratar exatamente do problema da Segunda Internacional, né? E do pensamento, de como se engendrou dentro do pensamento da classe operária, né, os movimentos reformistas e não revolucionários, como isso contamina e isso muda, isso dá uma guinada na história da humanidade. Essa é uma reflexão necessária e metodológica para todo aquele que mexe ou que tem por objeto o direito do trabalho. Porque o direito é o grande campo aonde a social-democracia se fez vencer. Pelo menos, se não na sua guerra, que é histórica e para mim terminada, né? Mas pelo menos enquanto batalha dentro de um quadrante histórico em que a gente pôde perceber que isso, inclusive, significou certas tragédias para a própria classe trabalhadora. Né? Nós estamos aí diante de situações do hoje que nos mostram que aquele pacto que foi feito, histórico, é um pacto que hoje não se faz questão mais de cumprir. E que, portanto, aquelas insurreições, dissidências, né, e resistências iniciais, elas se mostram absolutamente presentes. E mais do que isso, está na hora da gente partir para a reflexão. À medida em que o Estado de Direito está quebrado no seu sentido de garantias mínimas, né, contra um Estado opressor, está na hora da gente se perguntar de modo mais profundo até onde podemos levar a teoria revolucionária
para dentro dos espaços do próprio direito. Eu acho que isso é extremamente importante. E não só essa inflexão, que eu acho que é fundamental para qualquer estudante de direito e que esteja, na verdade, bebendo, né, ou tomando aí da teoria crítica, como ela é necessária, inclusive, para saber quais meios e quais mecanismos de luta. Eu acho que essa é uma reflexão também muito importante na obra dela. Né, especialmente o caráter multiforme, né, que hoje, à medida que hoje nós temos hoje um regime de produção flex, uma economia flex, né, uma política flex, né, os trabalhadores flex, né, e a gente tem que chegar e perguntar até que ponto essa flexibilidade não nos permite ir mais além daquilo que já foi proposto por Rosa Luxemburgo e pensar, para além de uma greve simplesmente política, né, pensar em fórmulas, na verdade, vamos dizer, multidimensionais, para que o espírito se renove, o espírito revolucionário se renove, e mais do que isso, que seja uma tarefa permanente. Daí eu acho que ela localiza o problema em algumas das grandes inflexões do direito. Né? O que são os movimentos de massa? Né? Essas massas, né? O que significa uma greve política? Qual o percurso de uma greve política e o que ela pode, quais são as consequências para um Estado de Direito? Essas inflexões, que são inflexões presentes, né, no seu pensamento, eles podem ditar nossos pensamentos atuais e mais do que isso, e principalmente pautar as nossas ações. Porque se há alguma coisa que desse pensamento tem que verter, é a absoluta necessidade entre a indissociabilidade entre pensamento e ação. A Rosa Luxemburgo foi uma mulher que não só pensou, mas viveu e morreu por conta de seu pensamento singular e que a distingue, inclusive, né, de outros pensamentos de época e que pode ser considerada mesmo, talvez, aquele, entre aspas, que eu não gosto, do espírito revolucionário, né, encarnado em suas contingências, em seus momentos, em seu momento histórico e nos seus limites, nas suas possibilidades. Bom, eu também vou citar uma frasezinha dela, e que vai tratar de um certo estado catatônico que as massas estão no Brasil. Porque nós estamos aí, mas também não estamos aí. Né? Nós estamos com um problema de debilidade nas estruturas de nossa sociedade atual para a organização de grandes mobilizações públicas. Nós temos um problema grave, porque com os ataques do próprio Estado de Direito às estruturas sindicais, nós não temos estruturas sindicais a bem representar as classes. Aliás, que classe? Né? Porque nós já temos um mercado de trabalho tão heterogêneo, tão multiforme, né? Porque a própria atuação do sindicato, mais do que burocratizada, ela está fora, às vezes, até do contexto mais universal de luta de classe, porque ela luta contra, às vezes, a própria classe. Né? Você tem sindicatos terceirizados que contra categorias tradicionais, e aí vai... Enfim, então, dentro dessa perspectiva, me parece que é extremamente relevante a gente, em primeiro lugar, entender que proletariado somos nós. Né? E que o momento revolucionário, a Flávia chegou a falar isso, mas eu falei assim, eu vou até falar, eu preciso destacar, Flávia, destaco. Eu tenho que destacar. Bom, em primeiro lugar, o fato dessa dissidência, ela ser necessária para a compreensão hoje, né, do próprio espaço do direito. Nós temos que ter dissidência, porque o direito já se cindiu. Então, o pensamento revolucionário, ele se renova, se torna, não é só necessário, ele se torna imperativo dentro de um momento como esse de exceção que estamos vivendo. E mais do que isso, né, a luta de classes e seus meios, ela deve se dar numa relação travada que supere toda forma de burocracia sindical, toda forma de amarra, e que se volte mais particularmente para as necessidades concretas das trabalhadoras e trabalhadores, de tal modo que
A nossa greve, os nossos atos, as nossas manifestações, né, e todo o conjunto de práticas que são utilizados para marcar dissidências e buscar um ambiente revolucionário, né, ele vai depender da percepção, da consciência de que esse proletário de que tanto falam, né, que vai através da luta de classes alcançar sistemas que não sejam tão opressivos, que esse proletariado histórico não é um proletariado do futuro, nem muito menos do passado, porque é o proletariado de hoje, de quem somos, né? Vou citar uma frasezinha dela aqui, olha. A social-democracia é a vanguarda mais esclarecida, mais consciente do proletariado. Ela não pode nem deve esperar de modo fatalista, de braços cruzados, pela chegada da situação revolucionária. Esperar que o movimento popular espontâneo caia do céu. Pelo contrário, ela precisa, como sempre, preceder o desenvolvimento das coisas, procurar acelerá-las. Não conseguirá lançando de repente à torta direito a palavra de ordem. Não conseguirá lançando ou explicando às amplas camadas do proletariado a irremediável chegada desse período revolucionário, os fatores sociais internos que a conduzem e suas consequências políticas. Da palavra de ordem, com a expressão da luta, estabelecer a tática de luta política, de modo que cada fase, em cada momento da luta, soma o decorre do poder existente do proletariado, já declarado e mobilizado, se realize e se expresse na posição da luta do partido, que a prática da social-democracia pela determinação do servidor nunca esteja abaixo do nível da verdadeira correlação das forças, mas antecipa essa correlação. Eis a tarefa mais importante da direção. Ou seja, que nossas direções político-partidárias, que nossas lideranças sindicais superem toda forma de burocracia e, mais do que isso, se volte cada vez mais para essas lutas que são multiformes, são variadas e baseadas em necessidades plurimas, né, e opressões distintas, né, que hoje estudamos, inclusive, sobre metodologia interseccional ou decolonial, né, que elas nos permitam agregar, dentro de uma luta de classes verdadeira, real e que se renova a cada dia, o espírito revolucionário, no sentido não de uma luta universal, mas de uma luta concreta, e de uma luta em que a democracia radical possa superar, né, toda forma de opressão que vem pela via da democracia burguesa. Agradeço muito a oportunidade, não sou especialista em Rosa Luxemburgo, então agradeço a editora, a Rasco, a Boitempo, que fizeram as publicações, que são obras importantes para que nós, estudiosos do direito, podemos ter a maior compreensão das obras de Rosa Luxemburgo, compreendendo a mulher dentro das suas circunstâncias. Muito obrigada a todos. Bom, obrigada, professora Daniela, pelas suas colocações, sempre uma análise crítica, né, do mundo do trabalho, também passando pela questão da burocratização sindical e toda a necessidade de superação desses problemas aí da organização da classe trabalhadora. Bom, agora abrir para perguntas, né, para que a gente dê início aos debates. Na verdade, eu só vou pedir desculpas de antemão, mas como todos e todas aqui, usando a minha força de trabalho, e agora às 19 horas eu tenho que iniciar a aula lá no campus da Pampulha. Então, por volta das 18h30, 18h35, eu vou ter que me retirar, tá bom? Vou dar aviso de antemão, mas, tá bom? Mas enfim, quem... Obrigada, gente, pelo prestígio. Vem aqui na frente. Feminina. Boa tarde, eu sou do Movimento Feminino Popular. Infelizmente, só sobrou esse panfleto, né? A gente soltou um panfleto sobre o 8 de março. Mas, assim, infelizmente, seria ser bom
para todo mundo, né? Mas tem um site que é Brasil MFP Blogspot, né? Pedir para quem quiser acessar lá, vou entregar para a Flávia, né? Que é visita, né? E aí pedi para colocar, e essa semana a gente republicou uma cartilha que a gente soltou em 2012, Cadeia para os Torturadores, porque se aproximava do 31 de março. E aí teve um comentário, né? Depois a gente apagou lá, quem controla o site, que foi assim: nossa, mas esse tema já está batido. Logo em seguida, né? O dinossauro, né? Pelas posições reacionárias dele, Jair Bolsonaro foi falar para comemorar, né? Então a gente vê, né, que essas questões não são vencidas. Eu acho que o debate sobre a Rosa é isso. A gente ainda não superou, né, as questões que ela colocava, e eu acho que quando a professora fala da provocação, né, qual que é a democracia, eu entendo que a gente vive numa democracia burguesa, não tem democracia para o povo, né? Então um exemplo, né, que foi colocado, eles estão ali, você vê essa briga entre o Maia e o Jair Bolsonaro, o que é? É ver quanto vai custar, né, a reforma da Previdência, porque todos ali se articulam contra o direito do povo. Eu entendo que a gente tem que se organizar, o MFP tem que ir por local de trabalho, né? Eu acho que a própria questão de ter colocado no site a cartilha, né, Cadeia para os Torturadores, é naquele período difícil as pessoas lutaram, né, e resistiram. Então é possível a gente lutar, porque para a gente lutar a gente tem que se organizar em cada local, né, de forma, por exemplo, a professora comentou, né, como nós vamos fazer uma greve, que só uma greve tem que ser com estudante, professor, né, as ocupações de 2016 demonstraram isso, né, porque se só é o professor, né, depois parece que a gente está fazendo uma greve contra os pais e os estudantes, então tem que ser todos juntos. E eu acho sobre essa questão que a professora colocou do sindicato, o decreto que Jair Bolsonaro assinou na última sexta-feira, obrigando, né, não permitindo, né, eu sou professora pública, então não permitindo que seja feito desconto em folha, e no privado também as pessoas têm que se cadastrar. Por que o governo quer saber quem contribui para o sindicato? Né, no momento que a Flávia colocou bem, né, a gente do MFP diz que existe um golpe militar contra-revolucionário preventivo ao levante das massas, porque vai ter luta. Então ele quer saber quem contribui no sindicato, por quê? Primeiro, que eu acho que os sindicatos vão rever nessa posição de ter sido um braço do governo, né, as centrais ficaram lá e foram um braço que ficaram articulando, e isso não deu certo. E aí eu entendo, assim, né, uma provocação para a mesa, que reler a Rosa Luxemburgo, né, Assassinato da Marielle, mostra como as classes dominantes odeiam quando as mulheres lutam. O Marcelo Freixo era muito mais conhecido. Por que eles mataram a Marielle? Né, porque ela estava ali junto com o povo e por ser uma mulher. Eu entendo assim, porque os dois eram duas pessoas que lutavam ali pelo povo. Né, mesmo eu não voto, não acredito que esse Estado é democrático direito, mesmo eles com as concepções deles estavam ali, né, combatendo aquelas pessoas que oprimiram o povo. Eles mataram a Marielle, isso demonstra, né, como que eles odeiam, que nós devemos lutar. E se a minha provocação é se nós não devemos criar organizações locais, e se o levante de 2013, 2014, as ocupações da escola de 2016 renderam milhares de processos. Se nós não devemos fazer como aquela juventude e utilizar formas, né, que garantam a nossa segurança, porque quando a juventude estampou a cara, muita gente criminalizou, é vândalo, é isso, e agora a gente está vendo que foi justo, né, que muita gente está sendo processada, tem muito estudante que já está na faculdade, tem problema, que agora já é de maior. Se isso também, porque eu vejo que a Rosa morreu muito nova, né, e sofreu muita perseguição, né, então o quanto que isso nos faz falta, né, ela se tivesse vindo mais, colaboraria mais, e para a gente poder também seguir na nossa luta, que nós vamos ter uma batalha grande, né, por agora. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Gustavo Cepelian, sou professor aqui da Faculdade de Direito. E eu, em que pese, um tanto cansado, com tanto de trabalho, não poderia deixar de estar aqui nesse dia para saudar a vida e a luta da Rosa Luxemburgo. Eu daí faço agradecimento mensalmente à Iskra e ao pessoal da MFP pela condição da publicação, até porque não tinha motivo para agradecer a Boitempo, né? Boitempo traduz muita coisa, mas a Boitempo faz questão de ser a primeira editora aqui na feira da USP, contratou seguranças para repreender os jovens naqueles arroubos ali de
inconformismo e buscando acessar a teoria revolucionária indispensável para a construção da prática revolucionária, acabavam nessa dançando. Então não tenho motivo nenhum para bater palma para Boitempo. Mas agradeço muito a Isca pela possibilidade de trazer aqui a biografia do Paul Freud para agora a gente ter na língua portuguesa. E eu queria fazer a intervenção aqui para a Tabula Rosa a partir de 3 registros em específico. O primeiro deles a memória, o segundo o trato das opressões e o terceiro a poesia, propriamente, a beleza. É fundamental a gente ter uma biografia agora trazida para o português, entre outras tantas que já existem da Rosa, a possibilidade de conhecê-la um pouco mais. E conhecê-la um pouco mais não só importa em saber toda uma série de dimensões da vida da Rosa que são indispensáveis para a construção da nossa prática revolucionária no nosso tempo, mas também nos levar a se situar ou ressituar diante das nossas posições no mundo. A professora Daniela bem colocou aqui que a Rosa tinha inserção acadêmica, mas é bem curioso a gente perceber que, por exemplo, na Polônia, ultra burocratizado, um estado operário para mais de degenerado, por décadas a fios, o único escrito da Rosa que não foi proscrito foi a sua tese de doutoramento sobre industrialização polonesa, que até hoje é lida lá e é uma grande referência na área. Os textos políticos da Rosa e o que foi a sua memória enquanto militante, dirigente política, isso foi escanteado em toda a Europa Oriental e em todo o bloco soviético. A degeneração stalinista do regime fez com que esse registro de relevância reconhecido, que pese com profunda divergência por Lenin e pelo Trotsky, fosse deixado de lado. Esse é um marco importante para a memória. Mas eu acho que é mais relevante ainda saber o quanto que reivindicava a própria Rosa a memória enquanto uma força motriz revolucionária. Nós temos em conta que a composição do último corpo político que ela e o Karl Liebknecht, junto com um componente gigantesco da esquerda do Partido Social Democrata, depois do Partido Comunista Alemão, encamparam, se constituiu a partir da Liga Spartacus. E a referência a Spartacus, enquanto líder insurrecional do seu tempo, enquanto um aderente da luta contra a opressão em seu tempo e a exploração em seu tempo, com toda certeza, uma referência indispensável para a gente construir e para eles construírem, enquanto uma síntese aglutinadora para a construção de luta, o nosso processo de rebelião. Então, reivindicar todas e todos que no passado, em alguma medida, se colocaram contra o jugo da opressão, se colocaram contra o jugo da exploração, é uma lição tremenda da Rosa e que a gente não pode descartar. Esse registro de memória, ele é a nós de suma importância. Tratando, inclusive, de memória, é fundamental saber que os resgates que a Rosa passou, em larga medida, depois da década de 70, junto com outros teóricos, e daí eu posso nominar sobretudo Walter Benjamin, que se inserem, pelo menos compreendo eu, no campo de um marxismo revolucionário e romântico, foram capturados pela panaceia pós-moderna, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né, na tomada da Rosa Luxemburgo para que não faça perder toda aquela potência revolucionária que as suas proposições e os seus exemplos nos trazem dentro do que é uma, de fato, construção fragmentada do fazer político. O segundo ponto que eu queria colocar aqui, ele passa pelo trato das opressões. E a Rosa Luxemburgo, em que pese, e bem lembra a Isabel Loureiro, tenha trabalhado pouquíssimo na sua vida em textos para tratar das questões relacionadas à opressão de gênero. Ela foi, em si, um exemplo tremendo da cultura para mim toda a estrutura de dominância e de conformação do patriarcado em seu tempo. Brigou com os pais para poder entrar na universidade, arrumou um tanto de perrengue dentro do partido para poder se colocar enquanto dirigente, enquanto professora das linhas operárias, né? Teve ela propriamente toda uma série de referências enquanto exemplo e não enquanto teórica, por simples. Mas a Rosa traz uma dimensão que também para mim parece bastante relevante, a pensar outros teóricos, sobretudo do campo do marxismo revolucionário,
que, assim como José Carlos Mariátegui, assim como Antônio Gramsci, Rosa era deficiente. E a Rosa problematizou a questão de ser deficiente e do capacitismo dentro das organizações operárias, dentro do espaço de trabalho, e isso muito à frente do setor. Algo que me parece de suma importância para a gente pensar hoje. E não só, trouxe toda uma série de reflexões, sobretudo na sua teoria oxigenadíssima, renovada sobre a acumulação de capital e a forma com que se estabelecia essa dinâmica, né, essa expansão das fronteiras de apropriação mercantis na nossa sociedade, uma chave não só de atualização e um repensar do que era esse processo originário de acumulação, que se dá permanentemente até hoje, que muita gente apropria, usa do Harvey e não usa da Rosa, que é a Rosa que começa e inaugura essa linha, e é fundamental a gente colocar, mas também passa a pensar, a partir desse mesmo registro do trato da acumulação, o quanto que povos tradicionais, a população negra, as pessoas que têm ali um impacto mais direto nessa ofensiva de recomposição dos processos de acumulação, acaba por sofrer sob o jugo do capital numa qualidade recomposta e muito intensificada. Isso para além, hoje dessas próprias discussões, ser inauguralmente a primeira matriz revolucionária a trazer a discussão ambiental com bastante vigor, com bastante foro. A gente pode ver ali um ou outro traço, Marx e Engels para tratar da questão ambiental, mas a Rosa tem, de fato, um volume bastante grande de reflexões para tratar da coisa. E a última questão que eu queria colocar é da poesia. E eu acho que esse é um exemplo que ele é bastante relevante, sobretudo em nós que militamos e que temos que pensar o que são as nossas dimensões da vida e da atuação militante, o pensar do cotidiano, o pensar do que é a construção de uma alternativa societal, e que invariavelmente acaba sendo interditada pelo excesso de reuniões, o excesso de assembleias, o excesso de textos, o excesso de rusgas, o excesso de inimizades e amizades, o excesso de rancor de classe funcional, importante para a gente transpor essa ordem, mas em que pese a Rosa tivesse inserida no bojo de todas essas contradições tão profundas quanto as nossas que nós vivemos, tão profundas que, tal qual a Marielle foi assassinada por uma milícia, mas a milícia que a assassinou era dos Freikorps, da social-democracia. A Rosa foi assassinada por aqueles que, em tese, estavam do lado dos trabalhadores e trabalhadoras. A Rosa nunca deixou de escrever poesia, nunca deixou de cantar ódios ao amor, nunca deixou de aproveitar a vida na medida que fosse possível, e são belíssimas os exemplos ali que estão presentes, agora traduzidos para o português, né, no terceiro volume da obra editada pela Isabel Loureiro, publicado pelo editor Unesp, da sua correspondência com o Xoxixê e outras pessoas, né, acerca do quanto que isso é uma dimensão indispensável na nossa vida, e que se a gente não se utilizar dela, também não nos restará nada. E aí, para prestar tributo, também é um outro grande revolucionário que, para mim, está junto com ela no meu panteão, que possa parecer ruim de falar, mas está no meu panteão. O Trotsky, que sempre nos traz também a memória, né, desde o seu testamento, que a vida é bela e é fundamental a gente construir o meio de oportunizar que todos e todos e que as gerações futuras possam gozar dessa beleza. Então, essa é uma missão da Rosa, viva a sua memória, viva a luta da classe. Achei muito boas todas as colocações. Eu sou a Maria Elisa, sou estudante de Biologia da FMG e sou também militante da Juventude País, e sou militante do Grupo de Mulheres Poemosas, junto com a Clara. Acho que, até então, excelentes intervenções. Eu estou começando a ler agora, na verdade, a biografia, estou no comecinho, mas com certeza depois dessas intervenções eu quero chegar logo lá no último capítulo. Mas logo no prólogo, para essa edição, que foi escrito pela Diana Assunção, que também é do Põe Rosas aqui no Brasil, ela coloca que imagina como seria para milhares de meninas, de mulheres e meninas, inclusive já ligando com isso nos últimos tempos, né? A ideia do socialismo ser mais aceita pela juventude no coração do imperialismo, que é os Estados Unidos, do que o capitalismo. A Diana coloca aqui, imagina como seria para milhares de meninas e mulheres saberem que a Rosa Luxemburgo, que foi a maior mulher
dirigente mulher socialista revolucionária, começou a militar ainda secundarista. E aí eu fiquei pensando nisso durante as intervenções, acho que várias coisas foram se ligando, porque, inclusive, eu acho que a discussão de reforma ou revolução é um espaço que a gente tem que ocupar agora, tendo visto que a juventude tem ficado mais aberta para as ideias do socialismo, e discutir que socialismo, porque a Flávia colocou aqui que se abre para as ideias do socialismo, mas ainda com contradições. Então é um dever da esquerda, na verdade, ocupar esse espaço e fazer essa função que a Rosa já fazia, reforma ou revolução. E a Daisy colocou que a classe compreendeu, mas faltou energia. E nesse sentido eu retomo o Trotsky também, assim como o companheiro anterior, que ele coloca no final do programa de transição que as mulheres e a juventude têm uma fonte de energia que pode renovar as forças da vanguarda desmoralizada, das derrotas, que a gente sabe foram várias, e que eu acho que isso é muito importante para esse momento, porque a gente também está vivendo uma conjuntura reacionária, a gente está vivendo um momento que, no 28 de abril de 2017, a classe trabalhadora se levantou e logo no 30 de abril foi traída, naquele momento conseguiu barrar a reforma da Previdência, mas passou a reforma trabalhista, e agora a gente está tendo que lidar de novo com uma reforma da Previdência que tem cláusulas especiais para a juventude, para explorar mais ainda a juventude trabalhadora, que é negra, que enfim, que está nos trabalhos mais precários, que inclusive é feminina, é LGBT, e para a gente refletir nesse momento como que a juventude tem um papel especial. Porque justamente passou uma reforma, não passou a reforma da Previdência, mas passou a reforma trabalhista, agora a gente tem que barrar uma reforma da Previdência, tendo em vista que tem uma desmoralização de ter tido passado a reforma trabalhista e, enfim, já esses ataques começam a pesar na carga horária dos trabalhadores e tudo mais. Então eu acho que a juventude precisa beber da rosa, na verdade, em nas universidades, nos seus locais de estudo, inclusive nos seus locais de trabalho também, beber da rosa e fazer essa discussão se é reforma ou se é revolução, porque a gente tem tido uma série de provas de que a gente precisa de uma revolução. Eu acho que o que aconteceu recentemente aqui em Brumadinho é a prova de que o capitalismo não dá mais. Porque é isso, o capitalismo é lama tóxica em cima da cabeça dos trabalhadores. E nesse sentido, acho que o que a Flávia colocou para as centrais sindicais vale também para a juventude. Eu acho que a Daniela pontuou bem na questão da burocracia e colocou que os dirigentes sindicais superem o burocratismo. Eu digo mais, eu acho que a juventude e os trabalhadores precisam superar o burocratismo das suas direções. Se for necessário, tomar para si as suas entidades. Nesse sentido, eu acho que a exigência que a Flávia fez para a CUT e para a CTB vale para a gente fazer para a UNE também, porque a UNE é a União Nacional dos Estudantes que organiza, deveria organizar, na verdade, os estudantes do país inteiro. Imagina que força que não é, justamente retomando o que o Trotsky falou, que na juventude tem estoques de energia que podem renovar a energia da classe trabalhadora, e justamente a classe trabalhadora que pode transformar tudo. Então, enfim, queria colocar isso e como pergunta, na verdade, para todo mundo comentar, sobre isso das formas multidimensionais. Eu acho que é o Lenin que coloca, na verdade, que a gente precisa de total flexibilidade tática e total dureza estratégica. Eu queria que a mesa comentasse sobre isso, acho que entrou em algumas intervenções, na verdade, as novas formas, entrou também a questão da poesia e tudo mais, pensando nisso, pensando em quem era Rosa e todos os debates que ela, as batalhas que ela deu contra o reformismo e por uma estratégia capaz de vencer. Queria colocar isso e, para terminar, pegando o gancho da questão da poesia, que está também luz aqui atrás, que a Rosa fala, que há todo um velho mundo para a gente destruir e também há todo um novo mundo para a gente construir, mas nós conseguiremos, não é, jovens amigos? Obrigada.